Vascaíno, Vascaíno, estou eu aqui de volta, Vascaíno. Vascaíno, eu me chamo Marcos Guimarães, estou aqui representando o canal Marcos Guimarães Vasco, onde tem mais 4 pessoas. O canal é composto pelo Peter, pelo Leandro Guimarães, Leonardo Menezes e Hamilton Júnior. São pessoas bem espalhadas, né? Um mora no México, outro mora em São Paulo, outro mora em São Gonçalo, o outro mora em Arraial junto comigo. É bem diversificado os lugares, né? Vascaíno, peço que vocês se inscrevam no canal, peço que dê o like, dislike, peço que, o de sempre, comentários, participe das lives, apoie o canal, divulgue o canal, espalhe o canal. Peço que cada um de vocês pede pelo menos um para se inscrever, isso vai me ajudar muito. Eu queria abordar aqui 2 assuntos: o pós-jogo e a conselheira. Conselheira que botou o salgadão da massa no bolso. Então, eu vou começar com o pós-jogo. Vou dar um esclarecimento. Ontem eu não fiz a live porque o jogo acabou muito tarde. A live ia começar quase meia-noite, ia ser inviável, né? As pessoas tendo que acordar para trabalhar, né? Inclusive nós, integrantes do canal, tendo que trabalhar no outro dia, ia ficar inviável, né? Muito tarde. Esse horário vai ser muito difícil ter live. Só se for num sábado para domingo, numa sexta para sábado, aí tudo bem. Por isso que nós não fizemos o nosso pós-jogo. Nós qualificamos o jogo de ontem uma nota 6, partindo da premissa que esse time é novo, ninguém praticamente jogou com ninguém praticamente se conhece, além do Peck e do Juninho e do Nenê, entendeu? São os únicos 3 jogadores que tem um pouco mais de entrosamento. O resto é tudo novo. E futebol se faz com repetição, com treinamento, com minuto de jogo, com o passar do tempo. Você vai adquirindo as noções dos seus companheiros, como o seu companheiro gosta de receber bola, como você gosta de se postar em campo e o companheiro entender o teu jeito de jogar. Futebol é isso, futebol é se respeita. Respeita a qualidade do teu amigo e desenvolva a sua qualidade. Futebol é repetição. Quanto mais você repete a jogada, mais essa jogada fica maturada no teu cérebro. Futebol não é só habilidade não, tá, pessoal? Um corner rápido, você pode ganhar um jogo. Um corner batido com força dentro da área, você pode ganhar um jogo. Hoje o Liverpool olha só como o futebol é. O Liverpool contratou uma pessoa para treinar alguns jogadores na hora da lateral, bater essa bola dentro do gol. E assim gera possibilidade de gol e dá resultado. Olha como é futebol. Você com a mão gera a possibilidade de gerar um gol sem precisar tocar a bola no pé. Tá entendendo como é futebol? Futebol é isso. Futebol tem que ter inteligência, raciocínio rápido, tem que ter cognitivo do jogador tem que ser muito bom. Quanto mais o jogador tiver raciocínio rápido, mais ele vai se sobressair em cima dos demais. Às vezes o jogador é extremamente habilidoso, extremamente controlador de bola, mas não dá desenvolvimento ao jogo. Senão, meu amigo, esses caras que ficam fazendo aí embaixadinha, joga a bola pro alto, estiles, né? Eu não sei o nome do esporte, esqueci. Seria jogador de futebol. Aí você pega um cara que quase não tem habilidade, mas ele se sobressai porque eles têm o quê? Inteligência, ele sabe se posicionar dentro do campo, ele sabe ocupar espaço, ele sabe analisar o momento que vai dar o toque, o momento que ele vai reter, o momento que ele vai driblar, o momento que ele vai arrancar com a bola, e ele não precisa ter total habilidade, basta ter um domínio de bola e desenvolver o que tem de melhor nele. Então vamos falar um pouco do jogo de ontem.
Como eu falei, partindo da premissa que são jogadores novos que não se conhecem, o Vasco até no meu modo de ver, está indo até bem. Você já percebe claramente que o Zé Ricardo tem já o trabalho dele exposto para os jogadores estão entendendo o trabalho dele, tá? Existe jogadores que ainda não estão com condições de desempenhar o seu futebol dentro com a camisa do Vasco, porque a camisa do Vasco é enorme, é pesada, isso mexe com o pensamento, com o emocional do jogador, o jogador sente, o jogador jogador que é do Vasco, ele já vem com problemas externos, com problemas que vêm acontecendo, isso vem abalando, sabe que a torcida está cobrando muito, a torcida não tem mais paciência, a torcida não tem paciência. Por quê? Porque você tem hoje gestores que tomaram o Vasco de assalto, gestores que acham que são dono do Vasco, que querem o Vasco para eles, e eles não querem pensar no torcedor, não querem melhorar o clube, e sim, só pensar em si próprio. É óbvio que a torcida não tem paciência. Isso está mais que evidente, que a torcida não vai ter paciência. E vou deixar bem claro, torcedor, vamos torcer muito pelas vitórias. Vamos torcer muito por possíveis conquistas, se assim a gente conseguir. Eu estou dando um exemplo, mas não vamos esquecer de forma nenhuma o que esse pessoal dessa caterva fez, está fazendo e ainda vai fazer. É importante colocar isso na cabeça. Então vamos voltar para o lado do futebol. Então nós temos que dar o tempo, dar mais minutagem. Eu queria ver o zagueiro que foi contratado, o Cangá, no lugar do Ulisses, até porque esse jogador só tem 3 meses de contrato e praticamente 1/3 já foi embora. Daqui a pouco o jogador não vai nem jogar e vai ter que ir embora. E a gente não sabe se ele... Nós não saberíamos se ele joga ou não. A comissão técnica sim, porque vê lá o coletivo, vê o treinamento, vê o dia a dia com ele, então tem uma noção do que pode e o que não pode desempenhar. Mas eu queria muito vê-lo no lugar do Ulisses, porque é mais rodado, jogador que competia quase toda hora numa competição mais importante do nosso continente, que é a Libertadores. Jogador alto, jogador forte, jogador com velocidade, jogador com uma boa marcação. Estou falando daquilo que eu vi ele no time, tá, gente? Eu não sei o que vai ser ele com a camisa do Vasco. É importante deixar bem claro. E uma coisa que eu estou gostando, no time do Vasco hoje, além da condição física, que é notória, é abissal a diferença da parte física desse ano para a parte física do ano passado. O que eu estou gostando é que os jogadores de hoje querem vitória. Querem se acostumar com vitória. O Vasco do passado, agora recente, aceitava a derrota como se fosse uma coisa normal. O Vasco se tornou um time que, ganhando ou perdendo, era a mesma coisa. Parecia que ficava mais feliz com a derrota do que o empate, do que uma vitória. E hoje, com esse elenco gerido pelo Zé Ricardo, você percebe que esses jogadores querem voltar a colocar na cabeça do torcedor do Vasco que o Vasco é time para vitória, o Vasco é time para conquista. O Vasco não é para time, o Vasco não é para quem pensa em ser derrotado, o Vasco não é para quem é inércia. Quem é inércia, como esse presidente fake que está aí, isso não é para Vasco não, velho. Vasco é para gente ativa, gente com vontade, gente trabalhadora, gente que quer o bem, gente que quer alegria, quer passar alegria pro torcedor, quer ver o torcedor feliz, quer ver o torcedor gritar Vasco da Gama até o último volume da sua voz, e não esse inércia que tem hoje aí. Esse cara é uma inércia que jogou a inércia dentro do clube do Vasco da Gama, que passou o Vasco a aceitar essa morosidade, essa letargia, essa puta que pariu, eu quero evitar de falar palavrão, eu não quero ficar falando palavrão, eu não acho bacana o tempo todo só falar palavrão, então não vou nem continuar a falar desse inerte, seu inerte, uma inércia, entendeu? Uma pessoa de idade, uma pessoa que já tem a sua vida, pelo que falo aí, é um cara que tem dinheiro para dar de pau. Cara, vai curtir tua vida, vai curtir o teu momento, cara, vai abraçar o mundo, porra, não fica no Vasco não,
Você é o retrato da decepção. Você é o retrato da merda que o Vasco tem hoje. Quer saber se o Vasco tá bem ou ruim? Olha pra cara do presidente fake. É o retrato da fraqueza, da tristeza, do mal-estar. Cara, eu tenho nojo, cara. Eu tenho nojo de olhar para você. Eu tenho nojo de ter que chegar aqui e falar de você. Se eu pudesse nunca mais falar de você, pô, eu ia agradecer muito. Eu peço todo dia a Deus, que Deus faça você sair da presidência e sumir do nosso Vasco. E se possível, cara, não passa em São Cristóvão, não. Até porque vocês têm nojo de São Cristóvão. Vocês detestam São Cristóvão. Uma coisa que eu vi ontem que me entristeceu danado foi aquela sala que sempre teve luz acesa, teve pessoas, teve calor humano, está apagada, jogada do lado. Um patrimônio daquele, uma área daquela, simplesmente jogada. Aquilo ali, cara, é a demonstração de um enterro, de um fracasso. É muito triste você ver lugares que sempre propulsaram amor, dedicação, tá? Do jeito que eu vi ontem. Eu fiquei muito triste quando vi aquela sala que era usada pela presidência, de luz apagada e sem vida, sem nada. Deixa eu voltar pro futebol. Porra, esse cara me faz sair do futebol. Vocês me perdoem, tá, gente? Mas aí, como eu vim falando, eu queria ver o zagueiro jogando. Os dois laterais, até agora, tá dando conta do recado. Ontem não foram aqueles jogadores que foram os dois jogos anteriores. O Anderson Conceição tá fazendo o papel dele. O goleiro ontem mostrou que tem muito a melhorar e pode sim ser titular do Vasco. Matheus Barbosa, excelente jogador. O gol do Nenê, ele deu um passe de 50, 40 metros. Ele percebeu a projeção do Nenê e botou quase que no pé do Nenê. Jogador com visão cognitiva do jogo. Importante isso. Você quebrar a linha de marcação. Quando você lá atrás dá um passe e você acerta esse passe, você quebra os blocos de marcação, a linha de marcação do adversário. Você dá rapidez a essa jogada. De vez de você quebrar pouco a pouco, você já quebra de uma vez. Foi importante o que ele fez. Isso é interessante. E o Vasco estava de bloco baixo. Ele pegou essa bola no bloco baixo e lançou no bloco alto. E pegou o adversário quebrado na marcação. Isso faz parte do jogo. Também, o jogador só tem que se preocupar um pouco mais com a violência, que ele é muito vigoroso, ele é muito forte na marcação, chega até um pouco mais de violência, tem que medir isso. O Nenê dispensa comentário. O gol que ele fez ontem já mostra o que ele é com a bola no pé. Tá correndo, tá marcando, tá participando, tá orientando. É o nosso segundo treinador. É o cara que deixa os jogadores tranquilos. Faz aí que eu seguro a bronca. É isso que nós tínhamos que ter no ano passado. Passamos a ter já no finalzinho. E aquele time, ninguém tava com tesão, ninguém queria porra nenhuma, ficou difícil pro Nenê. Mas enquanto ele pôde, o Vasco deu esperança de subir. Vocês se lembram disso? E hoje nós temos esse cara dentro de campo, que os jogadores respeitam, sabe que ele não tá ali para enganar, ele não tá no Vasco para enganar, ele tá no Vasco para ajudar. O Nenê é um puta do exemplo de jogador dedicado, um jogador que tem amor à camisa do Vasco. A pior coisa que o Nenê fez na vida dele, e o Vasco também, na época, foi deixar o Nenê ir embora. Porque o Nenê, ele é a imagem do Vasco. O Vasco que é vitorioso, o Vasco que pode sim conquistar títulos dentro de uma organização, dentro de pessoas que têm projeto, dentro de pessoas que tem e quer ver o Vasco foda, tá, gente? O Vasco é foda. O Vasco não é timinho, o Vasco é enorme. Eu sei que a gente sabe disso, mas é bom maturar isso na cabeça dessas pessoas que ainda acham que o Vasco é pequeno. Não é não, gente. O Vasco é enorme, vocês não têm ideia. Quem não tem ideia da história do Vasco, vai procurar saber, vai procurar entender que é Vasco, vai procurar ver a história linda que o Vasco constituiu quando brigou pelas pessoas
e a história do campo, quando foi o clube que mais, junto com o Santos, conquistou vitória no exterior. Entendeu, gente? E o Peck tá jogando um campeonato muito bom, tá demonstrando ser muito bom jogador. Outra, tá driblando com velocidade, tá dando continuidade à jogada. E uma coisa que eu sempre cobrava dele, ele tá melhorando, que é o raciocínio da última jogada. É a jogada final, onde você cruza, onde você bate, ou você segura, você dribla, ou você passa, ou você dá um balão. Então ele está começando a ter o que fazer na jogada final, que é a jogada que gera gol. O Nazar, né? Acho que é Nazareno, sei lá. Eu esqueço o nome, cara. Eu venho pensando e esqueço. Ele é um bom jogador. Ele tem muita classe. Só está precisando se ligar mais. Ele está precisando entrar no ritmo dos outros jogadores. Ele está um pouquinho diferente dos outros jogadores. Mas você percebe que sabe driblar, sabe passar. Jogador inteligente. Jogador que descobre jogadas diferentes. Junto com o Nenê, ele é diferente. Ele antevê a jogada. Ele tem raciocínio para fazer jogada aonde você não imagina que essa jogada pode dar caldo, e dá caldo. Só precisa encaixar a disposição, a parte física e entrar no mesmo percentual de velocidade, de dinâmica, tá? Que o Vasco hoje já se encontra. Raniel está se mostrando um rapaz dedicado. Você percebe que hoje ele tem pensamento diferente, está voltado para a carreira dele, deixou a vida dele que estava atrapalhando ele de lado, está concentrado na vida profissional dele. Jogador que você percebe que o percentual de gordura dele está excelente. Jogador que sabe fazer gol, se movimenta, tem velocidade, tem drible. É um jogador que faz pivô muito bem. E um jogador que, isso é importante, gente. Parece que não, mas é muito importante. É um jogador que já está acostumado e o grupo gosta dele. O grupo aceita ele. É um jogador que fica o tempo todo se movimentando para defender, para descobrir espaço, para dar opção de passe. Cara, 3 jogos, 3 gols. Uma média de 1 gol por partida. Procura aí no mundo do futebol hoje, quem tem uma média de 1 gol. Diz para mim, quem tem hoje uma média de 1 gol? Se tem, tem poucos. E são jogadores que jogam nas grandes ligas, que jogam em times absurdamente excelentes. Mas tá raro, hein? Eu acho que tá difícil. Faça essa pesquisa. Então, gente, e vou te falar, eu acho que a troca valeu, porque o Cano é finalizador, é homem-gol? É. Só que o Cano é parado, o Cano tem pouca mobilidade, o Cano já é um jogador de idade, o Cano precisa que essa bola chegue já no pé dele, com espaço para definir. O Raniel, mesmo sem espaço, ele cria espaço, jogador mais novo, jogador com mais dinâmica de jogo. Eu não sei não, hein, gente. Eu acho que essa troca foi boa, hein? Vamos ver o que pode acontecer. Não quero aqui incentivar muito, porque de repente isso tudo muda e eu vou ficar com cara de bobo. Isso é a minha análise do futebol, tá, gente? Não sei se vocês aceitam a minha análise, mas é a maneira que eu vi o jogo de ontem, é a maneira que eu compreendo o futebol, é a maneira que eu aprendi futebol, aprendi através de estudos, de pessoas que são do meio do futebol, me dão uma luz. Até hoje, quando eu tenho dúvida, eu ligo com pessoas que do futebol, são treinadores, me dão um conhecimento maior. Então eu tentei aqui passar mais ou menos o que eu acho de futebol e do que eu achei do jogo de ontem, tá, gente? Agora, importante, vamos falar da conselheira Claudete, não é isso? Essa moça, eu vou falar moça porque eu vou manter um respeito enorme. Porque a partir do momento que ela se colocou a favor do Vasco e a favor do seu torcedor, bateu com toda a educação na Mais Vasco, no presidente fake, no inerte, da forma que ela bateu, eu passei a ter por essa moça. Eu sei que é uma pessoa de idade, eu estou tentando manter. Eu vou falar então, senhora. Eu passei a ter por essa senhora uma consideração, um respeito
independente da chapa que ela participa hoje. Porque eu volto a falar, gente, ela pode ser da mais Vasco, da chapa do Salgado, mas ela bateu da forma que ela bateu, eu vou respeitar. Eu vou chegar aqui e vou falar dela como eu estou falando. Conselheira Claudete, a senhora tem aqui um amigo, um cara que respeita e vai respeitar e aprendeu a admirar. A senhora teve a coragem que muitos vascaínos, tanto masculino como feminino, não tem. A senhora teve a oportunidade que muitos vascaínos querem ter na frente e falar. E a senhora ficou na frente e falou. Eu só posso fazer uma coisa para a senhora. Parabéns. A senhora representou a torcida do Vasco. Eu digo para a senhora com todo o amor e com toda a sinceridade, a senhora passou a ser uma das pessoas mais queridas da torcida do Vasco. Conta com a gente, principalmente comigo. Que respeito eu passei a ter. Eu não conhecia a senhora, mas agora eu vou fazer questão, se um dia, outro dia, ou qualquer dia desse, eu encontrar a senhora, de agradecer o que a senhora fez. Porque a senhora tentou, através de uma conversa, de um diálogo, mostrar para esse inerte que está lá hoje, que o Vasco dele é um Vasco do mal, é um Vasco danoso, é um Vasco que entristece a torcida, é um Vasco que o torcedor não quer. Parabéns, dona conselheira, dona Claudete. A senhora tem meu respeito. Um abraço para a senhora. Um abraço para todos os torcedores. Qualquer coisa diferente, estarei voltando. Gente, apoie o canal. O canal precisa de vocês. Eu tento o máximo, cada vez mais melhorar. Não sei se eu estou melhorando. Eu sei que é difícil conquistar vocês. Mas aquelas pessoas que estão na dúvida se vale apoiar ou não, apoia. Lá na frente vocês tiram a conclusão. Quem não gostar e ver que não valeu a pena, eu respeito. Até porque, gente, eu aprendi com a educação que a minha mãe e meu pai me deram, que você tem que respeitar o direito das pessoas, você tem que aceitar o que as pessoas acham, porque não é você que manda na cabeça. Então é isso, eu sempre pautei. Eu respeito a posição de todo mundo. Mas eu peço a vocês que se estão na dúvida, apoiem. E mais para frente, vocês percebam se valeu a pena ou não. Valeu, gente? Um abraço aqui de Marcos Guimarães. Esse aqui que nos fala representa o canal Marcos Guimarães Vasco. Tamo junto. O Vasco está voltando a gostar da vitória. O Vasco está voltando a ter amor pela conquista. Mas eu digo o campo, eu digo os jogadores, eu digo o treinador, a sua comissão técnica, as pessoas que estão envolvidas dentro do futebol. O futebol não pode deixar essa política imunda que hoje nós temos dentro do Vasco conviver com ele. Que se eles passarem a conviver, é que nem limonada, basta um pedaço de limão podre, azeda, e eles têm o poder de azedar qualquer coisa. Eu tenho até medo do presidente fake, a qualquer momento, vir fazer ou dar alguma entrevista daquelas que ele sempre dá, em cima de um jogo de importante, ele vai e tira o tesão. Jogador, tô gostando de ver a bunda na grama, hein? Vocês estão ralando a bunda na grama. A camisa do Vasco está saindo imunda. Está saindo suada e imunda. Isso é sinal de dedicação, de vontade. Valeu, galera. Tamo junto.